Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao primeiro jornal. O Presidente da República encorajou as forças de defesa e segurança a continuar a defender as populações contra insurgentes que atuam em Cabo Delgado. Filipe Nunes falava na visita surpresa que efetuou a várias posições das FDS no último fim de semana. Saudar pelo trabalho que têm estado a fazer. Só quem está no terreno, como vocês estão, é que percebe o que está-se a fazer. Normalmente as pessoas estão nos escritórios, estão nos comentários, não sabem o que significa defender uma pátria. E sobretudo debaixo de algumas adversidades. Foi com estas palavras que o Presidente da República saudou o empenho e dedicação das diversas especialidades das Forças de Defesa e Segurança posicionadas no norte de Cabo Delgado. Na visita surpresa a várias posições, Filipe Nunes reconheceu as dificuldades por que passam os efetivos, mas defendeu que a missão é defender a pátria. Nós vamos defender esta pátria até o último moçambicano, até o último soldado, até o último guarda policial. Essa que é a missão nossa, porque é esta terra que nos viu a nascer, é desta terra que nós temos que viver, é desta terra onde nós temos que criar os nossos filhos e criar a riqueza para o futuro. Filipe Nunes descreveu Moçambique como uma pátria apetecível por conta dos recursos que possui e que, por essa razão, sempre terá adversários interessados em desestabilizar o país. O vosso país, este Moçambique, é um país praticamente, é uma joia, é um ouro. E por isso mesmo que é apetecível a toda a gente. Toda a gente pensa que podem governar, toda a gente pensa que pode tirar da vossa riqueza. Não são todos os países que têm maiores jazigos de carvão no mundo. Não são todos os países que têm maiores e melhores jazigos do grafite no mundo. Não são todos os países que se descobre o gás na dimensão que o vosso país tem. Por isso sempre haverá motivos, explicações, ou isso não presta, ou aquilo presta, precisamente para poderem ocupar o terreno e poder explorar aquilo que é para os moçambicanos. Esta é a primeira visita de Filipe Nunes a várias posições das Forças de Defesa e Segurança que combatem os insurgentes que desde outubro de 2017 criam terror nas comunidades dos distritos de Macomia, Kisanga, Mocimboa da Praia, Nangate e Palma, no norte de Cabo Delgado. 5 dias depois da Procuradoria ter anunciado a investigação sobre as reais causas da morte de André Anicon, o principal suspeito no caso de ataques armados em Cabo Delgado, o Hospital Provincial confirmou a entrega do relatório de autópsia realizada. O Hospital Provincial de Pemba já tem os resultados da autópsia de André Anicon, o sul-africano acusado de financiar os ataques armados em Cabo Delgado. No entanto, a direção diz que não pode revelar o relatório nem mesmo para a família e, por ser um caso da Justiça, aconselhou a imprensa a dirigir-se à Procuradoria Provincial, única entidade autorizada a divulgar a informação requerida. A Procuradoria não confirmou a recepção da autópsia solicitada, mas prometeu fornecer informações oportunamente. Entretanto, segundo apurou a STV, o Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado ainda não tem uma informação oficial sobre a morte de André Anicon. Nós ainda não temos uma informação oficial do processo que diz que a pessoa já faleceu. Tomamos conhecimento através dos órgãos de comunicação social. E ao nível processual, tem alguns procedimentos que devem ser desencadeados. Portanto, é a junção de certidão de óbito e a partir dali o tribunal vai se pronunciar. Uma das decisões que se toma quando assim ocorre, o processo deve, portanto, extinguir-se por morte do réu. Acusado de organizar, liderar e financiar o grupo armado que desde 2017 tem estado a protagonizar ataques em Cabo Delgado, André Anicon deu entrada no Hospital Provincial de Pemba no dia 19 de janeiro num estado considerado crítico e perdeu a vida 3 dias depois. Ele não tem queixa, não tem nada, não tem coisa, nada contra mim. Por quê?
O Tribunal de Cabo Delgado inicia em março próximo o julgamento de mais 3 indiciados nos crimes relacionados com ataques armados em Cabo Delgado. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado poderá passar o ano de 2019 ocupado com julgamentos do caso ataques armados em Cabo Delgado. Mais 3 processos crimes com 65 arguidos, todos presos, vão a julgamento em março próximo, segundo revelou o porta-voz do tribunal, Zacarias Napatima. Para além do processo 32/2018, portanto, também estão em curso os processos 67/2018, processo 68/2018 e processo 99/2018. Entretanto, por razões alheias à vontade humana, segundo Zacarias Napatima, o julgamento do primeiro processo do caso relacionado com os ataques armados foi interrompido na fase de audição de declarantes, mas, de acordo com previsões, deverá ser retomado a 5 de fevereiro próximo. Quanto ao processo número 32/2018, vai dar continuidade no dia 5 de fevereiro de 2019, ouvindo-se, portanto, os declarantes. Com o número 32/2018, o primeiro processo crime relacionado com os ataques armados em julgamento começou em outubro de 2018, um ano depois do primeiro tiro disparado pelo grupo de insurgentes, cuja sua origem e motivações continuam desconhecidas. Afinal, a RENAMO e o MDM, na primeira comissão da Assembleia da República, defenderam que não foram cumpridas as exigências legais para o pedido de prisão preventiva de Manuel Chang. O parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade foi aprovado apenas com votos dos membros maioritários da Frelimo. A divergência entre os 3 partidos esteve em torno do número 1 do artigo 173 da Constituição da República, que estabelece que nenhum deputado pode ser detido ou preso, salvo em caso de flagrante delito, ou submetido a julgamento sem consentimento da Assembleia da República. Ora, analisado o pedido do Tribunal Supremo à Assembleia da República, os representantes do MDM defenderam que o Parlamento não pode consentir a detenção de Manuel Chang, pois esta não acontece em flagrante delito, muito menos o deputado está a ser submetido a julgamento. O processo está apenas na fase de instrução preparatória. O grupo parlamentar do MDM na comissão considera que a Assembleia da República não pode anuir a solicitação do Tribunal Supremo nos termos em que a faz, uma vez tratar-se de um pedido de consentimento para a imposição de medida de coação máxima fora de flagrante delito, tendo em consideração o plasmado número 1 do artigo 173 da Constituição da República, que impõe que a pena já lugar à detenção ou prisão nos casos de flagrante delito, o que no caso de análise fere esta disposição constitucional. Já a RENAMO, na primeira comissão, estranha a celeridade que o processo agora registra, quando não teve avanços desde 2015. E pelo mesmo motivo invocado pelo MDM, apelou à comissão a não aceitar o pedido. Tomou-se conhecimento por via da imprensa, após a detenção do deputado Manuel Chang em território estrangeiro, que haviam cerca de 18 arguidos no caso das dívidas ocultas. O porquê do silêncio da PGR desde 2015 até então, sob o presumível processo crime em curso. Do acima exposto, a bancada parlamentar. Informação de última hora dá conta de que a Comissão Permanente da Assembleia da República aprovou a prisão preventiva do deputado Manuel Chang, solicitada pelo Tribunal Supremo. Seguimos com mais informação e desta feita olhamos para a notícia que dá conta que o Presidente da República encorajou as forças de defesa e segurança a continuar a defender as populações contra insurgentes em Cabo Delgado. Uma notícia que acompanhamos ainda neste jornal: Moçambique piora pelo 3º ano consecutivo no índice de percepção de corrupção de Transparência Internacional. A investigação do Centro de Integridade Pública aliam a queda da questão de dívidas ocultas.
Seguimos, que ainda não é desta, seguimos com o Tribunal Judicial da Zambésia, que está sem corrente elétrica desde o passado dia 24 deste mês. A falta de recursos está a comprometer a compra de Credilec. O computador de energia do Tribunal Judicial da Província da Zambésia está sem Credilec para fornecer corrente elétrica a este órgão de justiça. Os computadores estão desligados, interior dos gabinetes sem iluminação, o que certamente compromete o trabalho dos magistrados. O presidente deste tribunal, Cinco Reis, falou a nossa reportagem sem, no entanto, dar a cara. Os anexos têm, só aqui no edifício principal é onde não temos o contador abastecido. O problema é a insuficiência de verbas. Fizemos tudo o que era possível, até por via do cofre, já fizemos essa ginástica e agora ficamos sem verbas, dos valores correspondentes ao orçamento de 2019. Enquanto isso, nós vamos aguardando. O cofre do tribunal, o tribunal da Zambésia não tem um cofre. Nós temos verba que nem chegam para todo o ano, não passam de 460 mil meticais. Sobre este assunto, o governador Abdul Razak reagiu nos seguintes termos. Estou a ter a informação que o Tribunal Judicial não tem energia, por insuficiência de verba para pagamento da energia, da Credilec. Sabemos que sempre no princípio do ano há dificuldades, porque também a prioridade tem sido pagar os salários, o 13º vencimento, e então pode ser que tenha acontecido isso, mas também isso depende da gestão. Nós temos que fazer sempre um trabalho no sentido de que aquelas despesas que são fundamentais, que nós não podemos deixar de fazer e que são, como eu disse, importantes para o funcionamento de qualquer instituição, prever isso no mês de dezembro. Refira-se que esta não é a primeira vez que o Tribunal Judicial da Zambésia fica sem corrente elétrica. É preciso mudar a ideia de que o exame é um método punitivo e olhá-lo como um mecanismo de avaliação. Este posicionamento é do professor Dr. Benedito Sapane, que não se opõe à abolição da dispensa, mas considera que a elaboração do exame deve ser responsabilidade de cada escola. O novo regulamento de avaliação do ensino geral entra em vigor dentro de 2 dias. No número 2 do artigo 83, o instrumento prevê que todos os alunos da 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes sejam submetidos aos exames. A medida é bem vista pelo especialista em educação, Benedito Sapane, mas que alerta para a necessidade de se rebuscar o verdadeiro conceito de exame. Você vai encontrar nas escolas alguma coisa que se chama avaliação diagnóstica, que é aquela que, por exemplo, ocorre no início de um semestre, de um ano letivo, de uma unidade temática e etc. E, em segundo lugar, vai encontrar uma coisa que se chama avaliação formativa ou contínua, aquela que decorre ao longo do processo. E, no fim, vai encontrar uma coisa que se chama avaliação sumativa, é onde se encontra o exame. A minha ingênua opinião é de que, se os alunos são submetidos a um exame, eles são dados uma oportunidade para completar aqueles que são os ciclos de avaliação e não olhar o exame como punitivo. Portanto, há um trabalho que deve ser feito, não é? Primeiro, deixar claro que o exame não é um instrumento de controle. Sapane considera que é preciso descentralizar o processo de produção de exames e dar esse poder aos professores. Afinal, ninguém conhece melhor os alunos. Isso significa que o Ministério da Educação deve deixar de se preocupar em elaborar exames, não é? Legitimar exames. O exame já não pode ser ministerial. Nada justifica, por exemplo, que os exames continuem a ser nacionais, atendendo e considerando, portanto, aquilo que são as particularidades individuais dos alunos. A minha opinião é de que este exame tem que ser devolvido à escola. A escola tem que tomar a decisão sobre que tipo de exame querem aplicar aos seus alunos concretos, não é? A partir daquilo que são as abordagens e os métodos usados pelos professores a nível de cada escola.
Sobre o sistema de progressão por ciclos de aprendizagem, o diretor do Centro de Estudos e Políticas Educacionais na Universidade Pedagógica entende que os encarregados de educação não devem ser chamados só no final do ano para decidir se seu educando deve ser retido ou não. Isso leva-nos à necessidade de os pais participarem constantemente, diariamente, nas aprendizagens dos seus filhos. Tu tens um pai encarregado de educação que nunca foi à escola do filho durante um ano letivo. E como é que esse pai vai poder decidir se esta criança tem que passar ou não, se ele nem conhece os resultados de aprendizagem desta criança? Não estou a falar de notas que ele tem, como fazem nas escolas, distribuir aqueles papelinhos com as notas para os alunos, já dizendo que tem 10, tem 18, etc. Ele tem que participar da vida estudantil do seu filho. E se ele participa da vida estudantil do seu filho, significa que ele reúne competências e condições suficientes para dizer sim, o meu filho está em condições de progredir ou não. Benedito Sapani julga que toda mudança visa melhorias, mas alerta que é preciso envolver mais os professores para tornar o processo democrático e eficaz. A ministra da Educação, Conceição Sortán, diz que apesar do vendaval ter destruído salas de aula, não vai comprometer o arranque do ano letivo. Na Zambésia, a ministra garante que até o início das aulas, todas as salas que sofreram serão repostas. A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano diz que tudo está a ser feito para a reposição das salas de aula danificadas na sequência do vendaval ao nível da província da Zambésia e no país em geral, para que não se comprometa o arranque do ano letivo escolar. Em termos de sala de aulas, nós temos todas as salas em condições, com exceção daqueles locais como aqui na província da Zambésia. Visitamos algumas salas de aulas aqui no distrito de Niquadala. Na Beira também não visitamos, mas temos algumas salas de aula destruídas pela intempérie. Então, para dizer que... Mas isso não põe em causa o início das aulas, o que significa que está-se a fazer tudo por tudo para que as salas de aula estejam prontas para o início das aulas. O desafio da Zambésia é recompor pelo menos 124 salas de aula danificadas nos distritos de Niquadala, Mocubela, Mopeia e Namacurra. E aqui é preciso enaltecer o facto da comunidade circunvizinha, alguns parceiros estarem a apoiar neste momento em material, principalmente em chapas e barrotes, porque na verdade o que se destruiu são chapas que se levantaram, assim como barrotes, para dizer que aqui nós precisamos de melhorar um pouco mais a componente construção, a componente material, a estrutura em si daquilo que são as nossas salas de aulas. Mas há muita coisa que temos feito e que tende a melhorar. Por isso que, se olhar bem para o país, nós este ano reduzimos bastante. Estamos a fazer um levantamento exaustivo do que é que se destruiu na província de Sofala, província da Zambésia, Nampula também houve alguma enxurrada que pôs em causa também algumas infraestruturas. Então tudo isso, depois de tudo, nós faremos. Zambésia vai contar no presente ano letivo com um total de 1.700.000 alunos em todos os subsistemas de ensino. O Conselho Municipal de Quelimane removeu hoje lixo que estava a invadir a Estrada Nacional número 7. A situação estava a atingir um estágio complicado para a circulação de veículos. O Conselho Autárquico de Quelimane iniciou com o processo de remoção de lixo ao nível da única lixeira municipal. Trata-se de lixo que já estava a invadir a Estrada Nacional número 7. Tal como se pode documentar neste momento, há uma máquina a roncar por forma a organizar este lixo para permitir com que os carros do Conselho Municipal, sobretudo os porta-contentores, entrem mais ao fundo deste local para fazer depósito, portanto, de lixo. O lixo já estava a invadir a nossa estrada. Isto porque os caminhões não conseguem entrar até lá ao fundo. Do ponto de vista de meios, é um calcanhar de Aquiles. O Conselho Municipal tem 5 caminhões porta-condutor para recolha de resíduos sólidos e nós só estamos a usar 2 caminhões. Os 3 caminhões estão encostados por falta de pneus. O Conselho Municipal não consegue adquirir pneus para pôr naqueles caminhões para nos ajudar na recolha de resíduos sólidos. Está a tornar difícil mesmo. E contra
todos os riscos aqui enquanto decorre o processo de organização da lixeira municipal da cidade de Quelimane. As crianças encontram-se lá mais ao fundo a procurarem, portanto, garrafas, entre outros objetos, para serem vendidos no mercado aqui ao nível da cidade. É uma situação que naturalmente periga a saúde das crianças, até porque o edil interino reagiu em volta deste caso. Quando chegamos, desde a semana passada, estamos aqui a sensibilizar as crianças para não entrar aqui em tempo de cólera. Há garrafas, há ferros, há prego, correm muitos riscos. Já falamos com as crianças que estão aqui, e não só as crianças, há pessoas mais velhas, se veres mais profundo, estão ali. Na semana passada conversamos com ele. O processo de remoção de lixo para o interior da lixeira municipal da cidade de Quelimane está a ser orientado pessoalmente pelo edil interino Domingos de Albuquerque. Imagens de Verson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir de Quelimane. E a Comissão Nacional de Eleições já começou a preparar as eleições gerais de 2019 no cenário de escassez de recursos. Lições das eleições autárquicas de 2018, desafios para o futuro. Foi sobre este lema que o presidente da Comissão Nacional das Eleições abriu a conferência sobre processos eleitorais em Moçambique. Abdul Karim revelou que, apesar da escassez de recursos, já estão em curso os preparativos rumo às eleições gerais de outubro próximo. Os órgãos eleitorais iniciaram um processo de busca de soluções internas e, para o efeito, realizamos nos passados dias 9 e 10 do mês em curso, um retiro em que discutimos de forma aberta e franca todas as questões que nos mantinham divididos desde as eleições autárquicas de 2018, e desse processo saiu o compromisso de conjuntamente trilharmos unidos e coesos, direcionados, alinhados e comprometidos no caminho que irá nos levar ao dia 15 de outubro do ano em que... Reconhecendo falha nas últimas eleições autárquicas, a CNE diz que já está no terreno para que estas situações não se repitam nas eleições deste ano. Os órgãos eleitorais já instalados nos distritos sem autarquias já estão a receber a formação para que possam estar devidamente munidos de conhecimentos sólidos para a realização das atividades que lhes esperam este ano. Já está em preparação o recenseamento eleitoral de raiz em distritos sem autarquias e no estrangeiro, bem como a atualização nos distritos com autarquias, e deverá decorrer no período de 1 de abril a 15 de maio de 2019 e 16 de abril a 15 de maio, respectivamente. A conferência sobre processos eleitorais em Moçambique decorre em Maputo e tem a duração de 2 dias. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. A AEFUM apresentou a feira de projetos durante o Museu Young Leaders. Jovens empreendedores mostraram as suas iniciativas em uma das sessões paralelas do fórum, com o intuito de obter parceiros que apoiem as suas ideias de negócios. Assista ao programa hoje às 23h30 aqui na STV Notícias. Homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvermos... Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas técnicas. De volta ao primeiro jornal.
A maior organização de sindicatos no Zimbábue dá ao governo 48 horas para apresentar uma nova proposta salarial, senão enfrentará novamente uma greve geral. Ainda não há consenso entre o governo do Zimbábue e a maior organização dos sindicatos a respeito da melhoria das condições de trabalho. As negociações de segunda-feira resultaram em fracasso, tendo o Conselho da PEX, que inclui 18 grupos civis de sindicatos, dado 48 horas ao governo do presidente Emmerson Mnangagwa para apresentar uma melhor proposta salarial, numa altura em que a inflação é de 42%. O Conselho da PEX ameaça com uma nova greve geral, caso não haja consenso com o governo. A última greve geral resultou na morte de 12 manifestantes, mas o governo afirma que foram apenas 3 mortos. Mnangagwa diz ter ficado chocado ao ver um vídeo da Sky News que mostrava forças de segurança a espancar um civil e mandou deter os militares envolvidos na violência. E o Parlamento Britânico vota hoje o plano B de Brexit apresentado pela primeira-ministra britânica Theresa May. Após mais uma semana de discussão, o Parlamento Britânico decide esta terça-feira se permite que o Reino Unido deixe a União Europeia, sob termos e condições da primeira-ministra britânica Theresa May. Lembre-se que o plano B apresentado por May foi criticado por não apresentar mudanças consideráveis em relação ao primeiro projeto de Brexit, chumbado no dia 15 de janeiro pela maioria do Parlamento Britânico, que inclui deputados do Partido Conservador. A questão da fronteira entre Irlanda do Norte e Irlanda continua o ponto de discórdia no Parlamento e May pretende dar-lhe uma solução provisória. Alguns deputados da oposição sugerem a extensão do artigo 50 para se obter mais tempo de debate, de modo a evitar um Brexit sem acordo. A União Europeia aguarda a resposta final do Parlamento Britânico e avisa que não vai discutir novamente planos de Brexit que já foram chumbados. A Holanda recusa-se a receber 47 migrantes que se encontram retidos no porto da Itália. O governo holandês diz que não recebe migrantes em busca do emprego. A Europa volta a envolver-se num impasse sobre o acolhimento dos migrantes que arriscam suas vidas no mar Mediterrâneo em busca do refúgio. Há uma semana que o navio de resgate de Sea Watch 3 encontra-se retido no porto da Itália, impedindo de desembarcar 47 migrantes resgatados num barco de borracha na costa líbia. O governo italiano nega abrir as portas do porto e diz que devia ser a França ou a Holanda a receber os migrantes. Em reação, o governo da Holanda rejeita o pedido e diz que primeiro é preciso esclarecer se os migrantes estão em busca de condições de trabalho ou têm motivações plausíveis. O governo holandês diz que está disposto a oferecer alimentação e medicamento ao navio, mas não aceita receber migrantes em busca de emprego. E na página desportiva, o novo técnico da Liga Desportiva de Maputo, o português Diamantino Miranda, quer descobrir talentos na equipa que possam futuramente representar o Sport Lisboa e Benfica. Miranda assinou o contrato de 2 anos à luz de um protocolo entre Sport Lisboa, Benfica e a Liga Desportiva. A Liga Desportiva de Maputo e o Sport Lisboa e Benfica estarão ligados nos próximos tempos à luz de um acordo de troca de experiência e de serviços. O acordo de protocolo rubricado esta segunda-feira e que entra em vigor a partir do mês de fevereiro pretende, entre vários elementos, identificar potenciais talentos para futuramente evoluir no emblema encarnado. Em declarações à Benfica TV, o presidente da Liga Desportiva de Maputo, Rafik Cidade, sublinhou que há muito talento em Moçambique e que precisa ser lapidado. Moçambique tem muitos talentos. Nós estávamos à procura mesmo de uma parceria dessas para que alguém viesse explorar os talentos que nós temos e trouxéssemos para aqui para o Sport Lisboa e Benfica. O protocolo inclui a cedência de técnicos de futebol ao emblema moçambicano. Para já, Diamantino Miranda foi indicado e diz que vai tentar descobrir talentos que possam evoluir no Sport Lisboa e Benfica. Gosto dessa responsabilidade, gosto de ter essa responsabilidade e aquilo que vai ser o meu desígnio é tentar encontrar 1 ou 2 talentos que possam vir representar o Glorioso e que sejam jogadores que também abram as portas para outros de Moçambique e que de uma vez por todas também o futebol português comece a olhar para um grande filão. Eu ia dizer as ex-colónias neste caso, mas mais Moçambique, porque é para onde eu vou. Há muito talento para ser lapidado. O protocolo foi assinado esta segunda-feira no Estádio da Luz, em Portugal, entre os dirigentes dos 2 clubes. Diamantino Miranda já esteve em Moçambique ao serviço de Costa do Sol em 2013.
O primeiro jornal fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa tarde.